que o senhor se aproxime aqui um pouquinho, pode vir para cá, fique à vontade, para a gente falar desse assunto aí que confunde também a maioria, vitiligo. Já quero começar a perguntar para o senhor o que é exatamente. A gente tem até uma imagem aí para o senhor poder explicar melhor. Olha só, pode se aproximar do telão, fica à vontade. Então, Vinícius, o vitiligo ele se caracteriza, né, clinicamente por essas manchas, né, essas máculas acrômicas, quer dizer, com total despigmentação. Então o paciente ele vai alternar áreas de normocromia, quer dizer, da pele normal dele, com manchas totalmente acrômicas, com ausência total de pigmentação. E no caso aqui a gente observa que são bilaterais, quer dizer, acometem ambas as mãos, né, o dorso das mãos, que é uma área muito frequente do vitiligo, inclusive de tratamento bem difícil esse tipo de mancha aqui. Doutor, e o que provoca exatamente o vitiligo? De onde é que começa isso? Vinícius, o vitiligo ele é uma doença que ainda não se tem uma causa definida, tá? Ele é considerado como uma doença autoimune, tá? O próprio organismo cria anticorpos contra os melanócitos, né, que são as células que produzem melanina. E a outra característica seria de ser uma doença psicossomática, quer dizer, que ela provavelmente está refletindo na pele algum distúrbio emocional, algum estresse, algum evento que aconteceu na vida da pessoa, uma perda de um familiar, que pode desencadear essas lesões de pele. Por isso que às vezes é tão complicado, né, doutor, falar sobre vitiligo e haja essa causa, né? Muitos pacientes é assim, os pacientes, inclusive, eles mesmos têm dúvidas, né, em relação a isso. Isso, eles sempre questionam por que apareceu, por que ele está com aquele tipo de mancha. E a gente observa essas três características, né? A característica genética é muito importante, né? A tendência genética, se a pessoa tem na família alguém, parente de primeiro grau, que tenha vitiligo, tem uma possibilidade aumentada de ter. E a segunda questão seria essa questão da autoimunidade, né? Onde o organismo produz anticorpos contra os melanócitos, que o paciente pode ter alguma associação com outra doença autoimune, como lúpus, como doença de tireoide, tireoidites, e o terceiro que seria o fator psicológico. Tá? Então seriam esses três grandes pilares aí da causa do vitiligo, mas ainda não tem nada preciso. Olha só, como o doutor falando, em muitos casos a pessoa descobre que tem vitiligo logo no início, mas nem sempre é assim. E como será a vida de quem enfrenta o problema desde a adolescência, hein? Além das manchas, muitas vezes a pessoa também tem que enfrentar o preconceito. Vamos ver aí na matéria. O vitiligo apareceu logo na adolescência de Luísa. As manchas começaram pelos pés, depois nos braços, cotovelos, rosto e nas mãos. O vitiligo, assim como toda doença de pele, ela é muito ligada a fator emocional. É uma doença autoimune, né? Então nós próprios nos agredimos. Então, inclusive a minha, ela desencadeou na separação dos meus pais, quando eu tinha 15 anos. Então, o conflito da adolescência, né? Então, o vitiligo você tem que estar sempre controlando o teu nível de estresse, procurando relaxar mais, procurando assim, por mais que você tenha problema, por mais que você tenha, mas você tem que aprender a lidar com eles para que ele não te agrida tanto emocionalmente, porque o vitiligo, a resposta dele é imediata. Quanto mais você estiver estressado, sob tensão emocional, mais ele aumenta. Para disfarçar as manchas e proteger a pele, a professora usa diariamente essa maquiagem manipulada, que possui filtro solar. Da cor da pele, o creme consegue esconder o vitiligo do rosto. Mas Luísa confessa que não é fácil conviver com a doença e o preconceito que vem desde o início. Às vezes no convívio as pessoas, você nota no olhar delas, né, um olhar de pena ou um olhar de medo, porque o vitiligo ainda é uma incógnita, né, para a gente. Mas o tempo vai fazendo com que a gente conviva melhor com ele. Mas te dizer que eu convivo 100% de aceitação, não. Por incrível que pareça, eu tive bullying na universidade, vindo de um professor, não de aluno, né? Um bullying assim, toda aula ele me fazia uma pergunta. Se o vitiligo pegava, o que era aquilo. Um absurdo, né, doutor Régio? Como é que pode ainda, na época que a gente está hoje, a pessoa ter preconceito com vitiligo, que é algo tão comum, né? Já já a gente vai conversar no segundo bloco sobre isso, com outro especialista também que vem para o estúdio, mas antes eu quero saber do senhor, o vitiligo ele afeta todas as raças e afeta igualmente ambos os sexos e idade? Praticamente afeta todos os sexos, pacientes de todas as idades, desde crianças bem jovens até idosos. A gente tem feito diagnóstico crianças de menos de 1 ano de idade até idosos de 80 anos de idade, em todos os sexos. É hereditário ou não? Não é hereditário diretamente, tá? Mas ela tem uma influência genética. Existe um risco elevado de quem tem
um familiar de primeiro grau com vitiligo tem uma tendência maior de ter vitiligo, mas não é obrigatoriamente que a pessoa vai ter. Doutor, e leucodermia, o que é exatamente? A mesma coisa, vitiligo ou não? Não. A leucodermia são pequenas manchas que aparecem geralmente em braços e pernas, né? Essas são mais prevalentes no sexo feminino. E são manchas pontuadas, são pequenos pontinhos brancos que aparecem em áreas expostas e não tem relação direta com vitiligo. Não tem uma evolução, uma progressão como o vitiligo, que afeta rosto. Geralmente a leucodermia fica localizada a áreas expostas ao sol, braços e pernas. Doutor Régio, logo nos primeiros dias de vida, dá para a gente perceber, a mãe, o pai, se a criança tem ou vai ter? Não, não dá porque geralmente ele se manifesta com alguns meses ou poucos anos, né? Ao nascer é muito raro acontecer vitiligo neonatal, no caso. Provavelmente seja um caso de um sinal, mas provavelmente seja um sinal parecido com o vitiligo, que a gente chama de névoa acrômico, do que propriamente o vitiligo. Que às vezes confunde, né, doutor? Confunde muito, até nós ficamos em dúvida se seria um caso de vitiligo ou de um sinal. Doutor, vou pedir